Muito bem, sétima parte dessa nossa revisão de 100 itens da matéria de direitos humanos. Dando continuidade, estamos agora estudando alguns pontos importantes envolvendo o sistema europeu de proteção dos direitos humanos. Não apenas o sistema interamericano, não apenas o sistema global são cobrados nas provas de concurso. Você precisa ficar atento ao seu edital. Alguns editais colocam expressamente Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. Por exemplo, o edital do Ministério Público Federal e de algumas defensorias. Outros editais, porém, colocam de forma mais genérica sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, o que permite, assim, que a banca examinadora cobre também o sistema europeu e o sistema africano. Item 61. A Convenção Europeia sobre Direitos Humanos é o principal instrumento normativo do sistema europeu e abrange essencialmente direitos civis e políticos. O Protocolo 11 de 1994, à Convenção Europeia, extinguiu a Comissão Europeia e reformou o Tribunal Europeu, eliminando a duplicidade de procedimentos. Com isso, o sistema europeu passou a contar com o chamado jus standi. Nós temos aqui, em um único item, pelo menos 3 pontos importantes para destacarmos. Primeiro ponto, a Convenção Europeia, de fato, é o principal instrumento normativo do sistema europeu. É o equivalente da nossa Convenção Americana sobre Direitos Humanos, tendo sido adotada no início da década de 50 do século passado. A Convenção Europeia, assim como a Convenção Americana, e diversamente da Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Convenção Europeia protege essencialmente direitos civis e políticos, não protegendo de uma maneira mais explícita, mais ampla, os direitos sociais ou os direitos de igualdade. Segundo ponto, é muito importante lembrar que o sistema europeu nasceu com uma duplicidade de órgãos, a Comissão Europeia e o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Tanto que essa formatação inspirou na formatação do sistema interamericano e também do sistema africano de proteção dos direitos humanos. No sistema interamericano, conforme vimos em blocos anteriores, ainda temos uma comissão e uma corte interamericana. No sistema africano, ainda possui igualmente uma comissão africana e um tribunal, que é a Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. O sistema europeu, porém, que nasce com essa dualidade de órgãos e também com uma duplicidade de procedimentos, um primeiro procedimento da Comissão Europeia, um segundo e eventual procedimento perante o Tribunal Europeu. Este sistema foi reformado em 1994, quando o protocolo número 11 extinguiu a Comissão Europeia e ampliou, remodelou o Tribunal Europeu. A Corte Interamericana conta com apenas 7 juízes. O Tribunal Europeu, se não me falha a memória, conta com 46 ou 47 juízes. É um grande tribunal, fracionado em alguns órgãos colegiados, com alguns mecanismos decisórios para facilitar e acelerar a prolação de decisões, como, por exemplo, a adoção de julgamentos piloto. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos, diferentemente também da Corte Interamericana, é um tribunal permanente. Ele julga casos o ano todo, diferentemente da Corte Interamericana, que não é um órgão permanente, é um tribunal semi-permanente. Isso porque somente a sua presidência fica durante todo o tempo do ano à disposição em San José, na Costa Rica. Mas o colegiado, para deliberar novas sentenças, novas decisões de medidas provisórias e outros tipos de decisões, reúne-se apenas em sessões ordinárias ou extraordinárias de sessões. Tendo eliminado essa duplicidade de procedimentos, o protocolo número 11 estabeleceu um caminho direto da vítima ao Tribunal Europeu. Estamos diante, assim, do chamado jus standi, que significa denunciar uma violação de direitos humanos diretamente ao órgão judicial internacional, no que não se confunde com o locus standi. Locus standi, que existe no sistema interamericano, comparecer e atuar como parte
em um processo já instaurado perante o órgão judicial. Item 62, ainda sobre o sistema europeu. No sistema europeu, os direitos sociais são protegidos na Carta Social Europeia. Os direitos sociais protegidos pela Carta Social Europeia não podem ser levados ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Seus mecanismos de proteção funcionam basicamente pela apresentação de relatórios periódicos aos órgãos responsáveis, Comitê Europeu de Direitos Sociais e o Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Não é possível petição individual para esses mecanismos da Carta Social Europeia. A legitimidade é conferida apenas de uma maneira mais coletiva a algumas organizações da sociedade civil. Então percebam que os direitos sociais no sistema europeu estão em um tratado autônomo em relação à Convenção Europeia. Já vimos também em blocos anteriores que o fato de existir um protocolo adicional a um tratado central, isso não significa que este protocolo, em alguns momentos, tenha sim a sua autonomia. Mas aqui a formatação normativa difere da formatação do sistema interamericano. No sistema interamericano, os DESCA, direitos sociais, direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, são protegidos pelo Protocolo de San Salvador, um anexo da Convenção Americana, um protocolo opcional ou adicional. Já no sistema europeu, a Carta Social Europeia é um documento à parte, extra à Convenção Europeia. Importante lembrar ainda que a judicialização dos direitos sociais em sentido amplo nos mecanismos da Carta Social Europeia é apenas uma judicialização coletiva, diferindo mais uma vez do sistema interamericano, que admite sim a judicialização dos DESCA de forma tanto individual como também coletiva. Item 63. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos tem sede em Estrasburgo, na França, e compõe-se de número de juízes equivalente ao número de membros do Conselho da Europa, que são eleitos a título pessoal. Vejam que interessante. A partir do momento em que um país, em que um Estado ingressa no Conselho da Europa, que é o equivalente da nossa Organização dos Estados Americanos, é o equivalente da Organização das Nações Unidas, ou seja, é uma organização internacional intergovernamental, o Estado ingressou no Conselho da Europa, ele já tem direito de indicar um juiz nacional para compor o Tribunal Europeu. O Tribunal Europeu possui competência contenciosa e consultiva. Interessante observar que os tribunais constitucionais nacionais possuem legitimidade para requerer uma opinião consultiva. Temos aqui uma diferença com o sistema interamericano. No sistema interamericano, já vimos anteriormente, os legitimados para solicitar uma opinião consultiva são apenas os Estados-membros da OEA e os órgãos da OEA. E quando falamos da legitimidade dos Estados-membros da OEA, é apenas do poder central federal. Ou seja, aqui no Brasil, apenas a presidência da República, o chefe de Estado, pode solicitar uma opinião consultiva. O presidente do STF não pode, o presidente das casas do Congresso Nacional não pode, a PGR, a Defensoria, a pessoa individual, ninguém, apenas o chefe de Estado. Item 64, ainda sobre o sistema europeu. O Comitê de Ministros do Conselho da Europa é formado pelos ministros das Relações Exteriores de cada Estado-membro do Conselho da Europa. É o órgão responsável pela execução das sentenças do Tribunal Europeu. Após o Tribunal Europeu proferir uma sentença, esta é encaminhada ao Comitê de Ministros do Conselho da Europa, que fica competente para supervisionar o seu cumprimento, a exemplo de acompanhar o pagamento de indenizações. Temos aqui mais uma diferença com o sistema interamericano. Se você está me acompanhando de forma atenta, vai se lembrar que vimos em blocos anteriores, que é a própria Corte Interamericana que supervisiona o cumprimento das medidas de reparação fixadas numa sentença de mérito. A partir de relatórios encaminhados pela vítima, pela Comissão Interamericana e também pelo Estado. Já no sistema europeu,
a um órgão específico com essa atribuição, que é o Comitê de Ministros do Conselho da Europa, em algum tipo de diálogo, sim, com o Tribunal Europeu. Item 65. Saímos do sistema europeu, vamos agora para o sistema africano. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, e também Sistema Africano, cai nas provas de concurso. Às vezes está de forma explícita no edital, ou, assim como expliquei anteriormente, pode estar abrangido pela expressão Sistemas Internacionais de Proteção. Item 65. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos é o primeiro tratado internacional que reconhece a indivisibilidade dos direitos civis e políticos e dos direitos econômicos, sociais e culturais, não fazendo qualquer distinção sobre a implementação. Este é o ponto central do sistema africano. É a nota mais característica do sistema africano. A Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, diferentemente da Convenção Americana, diferentemente da Convenção Europeia e, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, possui uma natureza, uma estrutura bipartite. Protege os direitos de liberdade, mas protege igualmente os direitos de igualdade. Não há um protocolo facultativo com possibilidades limitadas de judicialização dos direitos sociais no sistema africano. É o mesmo método de positivação e também de implementação. Item 66. Podem submeter casos à Corte Interamericana, à Corte Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, a Comissão, os Estados e organizações africanas intergovernamentais. Indivíduos e organizações não governamentais podem submeter casos à Corte Africana apenas em relação a estados que tenham feito uma declaração específica de aceitação dessa possibilidade, e alguns estados já o fizeram. Vejam que nota característica em relação ao sistema interamericano. No sistema interamericano, podem submeter denúncia, podem submeter casos à Corte Interamericana somente a comissão e o Estado. Isso necessariamente tendo passado primeiro pelo procedimento perante a comissão. O Estado não pode denunciar outro Estado perante a Corte Interamericana. O Estado também não pode renunciar à fase perante a comissão e admitir que a vítima o processe diretamente perante a Corte. A Corte Interamericana esclareceu isso no caso Viviana Galardo contra a Costa Rica. Já no sistema africano, podem enviar casos à Corte Africana, à Comissão Africana, os estados, até aqui, igual ao sistema interamericano, e também organizações africanas intergovernamentais. Mais um traço que difere estes sistemas internacionais. Indivíduos, ou seja, as pessoas vítimas e organizações não governamentais podem submeter casos à Corte Africana, mas isso apenas em relação a estados que fizeram uma manifestação adicional de vontade, anuindo com este mecanismo convencional. Alguns estados já fizeram. E eu já disse algumas vezes, não existe a menor possibilidade disso acontecer atualmente no sistema interamericano. Indivíduos e organizações não governamentais não podem denunciar o Estado diretamente perante a Corte Interamericana, assim como também não pode a Comissão Interamericana, nem outro Estado em relação a outro Estado. Necessariamente, o processo deve passar pela Comissão Interamericana. Item 67, falando agora um pouco sobre direito internacional penal ou direito penal internacional, como se queira, vamos falar do Tribunal Penal Internacional. O TPI foi criado por um tratado, que é o Estatuto de Roma, sendo considerado um tribunal penal internacional de terceira geração, por se tratar de um tribunal permanente. Olha que boa questão para cair na sua prova. Imagine uma prova oral. Me explique o conceito de gerações de tribunais penais internacionais e aponte qual geração é o TPI estabelecido pelo Estatuto de Roma. Vejam só, está anotado aí na tela. Os tribunais de primeira geração
foram os tribunais penais internacionais precursores, com natureza militar. Assim, o Tribunal Penal de Nuremberg e o Tribunal Penal de Tóquio, para julgar os crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Tribunais criados após o fato, com uma estrutura jurídica de aplicação retroativa da lei muito estranha. Os tribunais penais de segunda geração foram aqueles criados por meio de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e também para a Ruanda. Aqui, na segunda geração, nós também temos tribunais penais ad hoc, criados após o fato. Tribunais, sim, portanto, de exceção, mas que, diferentemente dos tribunais anteriores, não são necessariamente tribunais militares e são criados por um dos órgãos da Organização das Nações Unidas. Finalmente, os tribunais de quarta geração, isso porque já falei do de terceira geração, que é o caso do TPI, estabelecido pelo Estatuto de Roma, um tribunal permanente, criado antes do fato. Não pode julgar fatos que foram praticados anteriormente à sua criação. Os tribunais de quarta geração são chamados de híbridos, pois decorrem de um ajuste entre o Conselho de Segurança das Nações Unidas e o território onde o crime foi praticado. Exemplo, Tribunal Especial para a Serra Leoa. Item 68. O Tribunal Penal Internacional está estruturado em 3 divisões judiciais, que trabalham em diferentes fases do processo: instrução ou investigação, julgamento e recurso. E ainda, de forma independente ao TPI, há o Gabinete do Procurador, que é o Ministério Público perante o Tribunal Penal Internacional. Vejam só que interessante. Os juízes do TPI, salvo engano, 18 membros, os juízes do TPI se dividem em 3 divisões judiciais. Há uma divisão judicial responsável por uma instrução, por uma investigação e por um pré-julgamento de recebimento da peça acusatória, que seria mais ou menos a formatação de um juiz de garantias no âmbito do Tribunal Penal Internacional. Há uma segunda divisão judicial responsável pelo julgamento do mérito propriamente dito, por condenar ou absolver o réu. E, finalmente, há uma instância ou uma divisão judicial de recurso. Também há a figura do duplo grau de jurisdição no procedimento do TPI. E há, conforme eu disse, um Ministério Público que atua perante o Tribunal Penal Internacional. Item 69, vamos lembrar apenas que são crimes de competência do TPI, o genocídio, os crimes contra a humanidade, o crime de guerra e o crime de agressão. Atenção! Em relação a este último, para ativar a competência do TPI em relação ao crime de agressão, não basta ter ratificado o Estatuto de Roma. É necessário ainda ratificar o Acordo de Kampala, que o Brasil ainda não ratificou. Eu explico isso de forma mais aprofundada numa grande e aprofundada aula, mais abrangente, do meu curso de Direitos Humanos, específica sobre o Tribunal Penal Internacional, sobre o TPI. Se você tem mais dúvidas sobre as características destes crimes de competência do TPI, recomendo uma leitura atenta da parte inicial do Estatuto de Roma. Último item dessa parte, item 70. Para que o TPI tenha competência para julgar uma pessoa, TPI somente julga pessoas, não julga estados, não julga empresas, é uma responsabilidade individual penal. Para que o TPI tenha competência, o crime deve ter ocorrido no território de um Estado-parte, por um nacional de um Estado-parte ou ainda por adjudicação do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, vejam só, quando ocorre um crime de competência do TPI no território de um Estado-parte, a exemplo do Brasil, o TPI será competente. Se o crime ocorre, porém, no território de um Estado que não é parte, mas o crime foi praticado por um nacional de um Estado-parte do TPI. Vamos imaginar um brasileiro que comete crime de genocídio em território dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não são parte do Estatuto de Roma.
Mas o Brasil de modo que o seu nacional que praticou um crime de competência do TPI em outro estado, este nacional do Brasil pode sim ser julgado pelo TPI. Não ocorrendo as situações anteriores, o local onde o crime foi cometido não é território de um estado parte do TPI. Quem praticou o crime também não é nacional de estado parte do Estatuto de Roma. Ainda assim, o Estatuto de Roma ressalva a possibilidade de uma adjudicação pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, que vai avocar, independentemente de qualquer condição, o caso para julgamento perante o Tribunal Penal Internacional. Para encerrarmos este bloco, não se esqueçam. O Tribunal Penal Internacional, embora não seja, estricto sensu, um tribunal internacional de direitos humanos, ele segue a característica da complementariedade ou subsidiariedade. O TPI, em outras palavras, somente terá competência para julgar um caso, para julgar uma pessoa, quando as instâncias nacionais falharem. Encerramos mais um bloco. No bloco seguinte, veremos itens 71 até o item 80.